O governo federal acabou de anunciar, através da Caixa Econômica, algumas medidas de estímulo e proteção à construção civil nessa época de pandemia. Se você trabalha com imóveis de alguma forma, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar em detalhes que medidas que foram essas. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa, diretor do Portal VGV, e hoje eu vou falar para você um pouco sobre as medidas que o governo federal acabou de anunciar para proteger e estimular a construção civil, o mercado imobiliário nesses períodos aí de pandemia, nessa época que está todo mundo de quarentena. A construção civil, você deve saber, é a mola mestra, é a mola propulsora da economia de qualquer país. E é claro que ela não ia ser deixada para trás no meio de todo esse caos que a gente está vivendo e essas incertezas por conta do coronavírus. E é por esse motivo que o governo criou uma série de medidas, injeção de capital, ações, para poder estimular um pouco o setor e não permitir que a construção civil de alguma forma ela pare, que o mercado imobiliário de alguma forma ele pare. Vamos analisar um pouquinho que medidas e ações que foram essas. Para poder começar, é muito importante a gente citar que são 43 bilhões de reais. Eu falei 43 bilhões que serão usados para poder garantir principalmente a sustentabilidade das carteiras de crédito habitacional e também a adimplência das operações. Ou seja, com essas medidas, o governo quer evitar que eventuais inadimplências, que eventuais situações possam colocar em risco o sistema de financiamento habitacional que a gente tem. Então é muito melhor você mitigar alguns riscos, tomar algumas medidas protetivas para poder garantir essa sustentabilidade dessas operações, ou seja, manter essas operações saudáveis. E aí ele anunciou uma série de medidas que competem tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, ou seja, as construtoras e as incorporadoras. Tanto quem toma o crédito, ou seja, clientes que compram imóveis, quanto para quem produz esses imóveis, que são as construtoras e as incorporadoras. E eu vou passar para vocês agora em detalhes quais são cada uma dessas medidas que foram anunciada. Vamos começar falando de pessoas físicas. Para começar, a primeira medida, que foi a medida que causou maior impacto no mercado imobiliário, que é uma medida que surpreendeu positivamente as pessoas, é o prazo de carência para contratos novos, ou seja, contratos novos de financiamento habitacional poderão ter uma carência de até 180 dias, ou seja, estamos falando que você pode comprar um imóvel hoje e começar a pagar as parcelas desse financiamento somente daqui a 6 meses, quando esperamos todos nós que toda essa situação já esteja resolvida ou pelo menos muito bem encaminhada. Essa é uma medida que pretende fomentar muito aquelas operações dos clientes que estavam em dúvida se fariam ou não, porque não sabem muito o dia de amanhã, como que isso vai funcionar. Com essa carência, é bem provável que estimule mais as pessoas a tomarem esse crédito, a fazerem esse financiamento. Mas é muito importante a gente ressaltar que são operações que serão avaliadas, depende de uma aprovação de crédito, não é simplesmente uma aprovação que é você chegar, comprar um imóvel e começar a pagar daqui a 180 dias. Existem casos e casos que serão avaliados para que isso possa ser possível. Mas o fato é que essa medida surpreendeu positivamente todo mundo e realmente pode ser aí um grande alento, uma grande ajuda, um grande fomento para quem trabalha com venda de imóveis. Uma outra medida ainda para a pessoa física, que não é necessariamente uma novidade, já estava num pacote de medidas anunciado anteriormente, é a possibilidade de se pausar algumas parcelas do seu financiamento para quem já tem um crédito, no caso, para quem já tem um financiamento imobiliário, você pausar essas parcelas por até 90 dias. Isso também não vale para todo mundo, só vale para clientes que estão adimplentes, ou seja, que não tem nenhuma pendência financeira grave, ou até mesmo para aqueles que têm algumas parcelas em atraso, mas que no máximo 2 parcelas. Ou seja, você consegue se programar melhor, fazer uma pausa, respirar e depois voltar a pagar sem nenhum tipo de sanção, sem nenhum tipo de penalidade com relação a isso. Também é uma medida que ajuda muito a evitar aquela inadimplência que poderia ter no curto prazo. Mais uma vez, é uma forma de você mitigar esse risco e garantir com que essas operações elas sejam mais saudáveis. Uma outra medida muito interessante é para aqueles clientes que têm financiamento imobiliário, que utilizam recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, o FGTS, eles terem a possibilidade de utilizar eventual saldo desse fundo de garantia para poder pagar as parcelas, no caso parcelas que não estão pausadas aqui por essa medida anterior que a gente falou, mas você pode utilizar uma parte do seu saldo de fundo de garantia para poder pagar o seu financiamento. Então, se você tem saldo de fundo de garantia e eventualmente
está com uma renda menor por conta de toda essa situação da pandemia, ou simplesmente quer proteger o seu capital mantendo uma reserva financeira, você não precisa fazer esse desembolso do seu próprio recurso líquido que você tem, né, da sua própria poupança, da sua própria renda, mas você pode pegar o saldo que está hoje imobilizado no fundo de garantia e utilizar para poder fazer esse pagamento. Mais uma medida que evita a inadimplência e ajuda também as pessoas a se programarem. Já para aqueles clientes que não necessariamente querem pausar, porque não querem ficar jogando muito isso para frente, existe a possibilidade também dos clientes adimplentes, importante mencionar, deles pagarem essa parcela parcialmente, ou seja, você não precisa pagar o valor total, você pode entrar numa negociação com o banco, reduzir o valor da sua parcela por um determinado período e isso também evita a inadimplência. Outra medida importante ainda para a pessoa física, aqueles que fizeram financiamento de uma construção individual, casa, por exemplo, eles poderão ter essas parcelas antecipadas pela Caixa, até 2 parcelas, sem a necessidade de vistoria de evolução de obra, aquela famosa vistoria de medição. Ou seja, com esse recurso na frente, você pode garantir com que a sua obra não pare e isso também faz com que a economia continue girando, com que a construção civil continue girando e o eventual pedreiro, fornecedor de material de construção, as pessoas envolvidas nessa obra, elas não deixem de receber, elas não deixem também de ter o recurso delas. Mais uma medida importante que não só ajuda a construção civil, como ajuda a economia do país como um todo. E agora vamos falar um pouquinho sobre as ações para as empresas, construtoras e incorporadoras, como que isso pode beneficiar as empresas. E a primeira medida para empresas que é bem interessante, que também surpreendeu positivamente o mercado, é a possibilidade da Caixa adiantar até 20% do recurso de financiamento à produção. Ou seja, aquelas empresas que fizeram financiamento de seus empreendimentos, estão utilizando de financiamento à produção e que ainda não começaram as suas obras, a Caixa vai adiantar até 20% desse recurso para que essas obras possam começar sem grandes dificuldades por parte das empresas. No Brasil a gente tem muitas empresas menores que trabalham com financiamento à produção, que injetam recurso próprio também, especialmente nesse início de obra, e com esse adiantamento da Caixa isso pode ajudar muito a fazer com que essas obras comecem, com que a construção civil continue e que a economia também continue girando. Ainda dentro do financiamento à produção, para aquelas obras que já começaram, a Caixa está liberando como adiantamento até 30% do recurso, ou seja, mais uma medida que, conforme a medida que a gente acabou de falar anteriormente, vai ajudar a garantir o andamento dessas obras, que os fornecedores possam receber, que os empreiteiros possam receber e que a obra não pare, que a economia continue girando e a construção civil, obviamente, também continue fomentando a economia. Importante que nesse caso é somente até 10% do valor do recurso total financiado. São operações que precisam ser muito bem pensadas, estruturadas, e se você está nessa situação, eu recomendo que você converse com o seu gerente regional de construção civil, o que atende a sua obra dentro da Caixa Econômica. Ainda dentro do recurso à produção, recursos anteriores liberados que eventualmente não foram utilizados, a Caixa também pode liberar, desde que isso não ultrapasse 10% do valor do financiamento total, do financiamento à produção, do crédito total aprovado para essa obra. Outra medida importante para as empresas, que estava sendo muito demandado, assim como no caso da possibilidade de pausa nos contratos de financiamento do tomador final, do cliente pessoa física, as empresas que têm financiamento à produção, elas também vão poder fazer essa pausa. Obviamente nem todos os casos, tem que estar adimplente, tem que ter uma boa saúde, comprovar que você tem uma boa estabilidade para isso, mas você pode também pausar por até 90 dias o pagamento dos recursos de financiamento à produção. Isso pode dar um belo refresco, um belo fôlego para o caixa de empresas, especialmente as empresas menores. Para quem não quer iniciar ou quem não tem condições ou quer se programar um pouco melhor para poder iniciar suas obras, existe também a possibilidade de prorrogação por até 180 dias do início dessas obras. Então, contratos que previam um início já mais imediato, com essa prorrogação você consegue se programar melhor também para iniciar sua obra. E falando em programação, falando em contingência
gerenciamento de risco, falando em diversas medidas decorrentes da pandemia, é óbvio que o cronograma de obra já aprovado com a Caixa Econômica Federal, ele pode ser rediscutido, ele pode ser também refeito, ele pode ser ajustado para essa situação toda que a gente está vivendo. Bom, pessoal, essas foram as medidas anunciadas pela Caixa Econômica, medidas muito aguardadas pelo mercado, que pretendem aí dar um estímulo, um alento para a construção civil, tanto para empreendedores quanto para tomadores de crédito. E muito importante a gente ressaltar isso mais uma vez. A construção civil é a mola propulsora da economia de qualquer país. Não seria correto o governo virar as costas para a construção civil, não seria correto o governo virar as costas para os empresários da construção civil, que é quem toma esse risco, e agora todo mundo tem condições aí de se programar melhor. Beleza, pessoal? Se você ainda não se inscreveu no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações e continua com a gente, porque nesse período de pandemia todos temos que nos ajudar, compartilhar informação correta, informação útil, informação que realmente vai ser relevante para que você continue produzindo, para que você continue firme, para que o país não pare dentro das medidas todas que a gente pode ter para poder preservar a saúde, preservar vidas e também preservar a economia. Beleza? Compartilhe esse vídeo com quem você conhece que trabalha no setor imobiliário, para que todos possam saber que é possível passar por esse período de turbulência com muita ajuda de todos os lados e sempre com a mente aí no horizonte para que dias melhores possam vir. Beleza? Um abraço.